E falando agora de clientes intermediários no treino cardio, no intermediário sim, a gente tem uma subdivisão. A gente tem o intermediário 1 e 2 no mesmo grupo, fazendo igual ao iniciante, onde a gente faz essas manipulações de ergômetros, volume, distribuição, enfim, sem que a gente tenha que criar um subnível novo. Então, 1 e 2, quando a gente compara lá com a pressão de força, ainda são do mesmo grupo. E que eu vou colocar aqui em vermelho, o intermediário 3. Esse é muito interessante. Esse aqui já é uma progressão para o avançado. Mas falando então do intermediário 1 e 2, quando a gente cita os ergômetros que ele pode selecionar, a gente mantém a bike horizontal, como ele vinha fazendo, o transport, a caminhada na esteira plana e acrescenta a bike vertical e o trote na esteira. Justamente porque a bike vertical ele já pode ter uma ativação maior da musculatura eretora de espinha, então ele consegue ficar melhor estabilizado naquela posição, e também pode ser já uma progressão para a bike de spinning ou até realmente um treino de spinning em grupo, uma aula de spinning. E o trote, porque a gente já vai começar a fazer a transição dele para a corrida. Então, esses ergômetros, dentro desses 3 ergômetros que a gente tem algumas variações, que são a bike vertical e o trote, além do que ele vinha fazendo. E é interessante você entender que nem todo treino ele tem que ser igual. Eu posso colocar para ele um treino moderado na bike horizontal e um treino fraco, uma caminhada na esteira. Então a gente consegue fazer essa transição, seja por esforço e ergômetro. Fica a seu critério, analisando cada cliente que trabalha com você, que você tem nas mãos. O volume semanal já aumenta de 80 minutos a 150 minutos. Aí é bem interessante. Ou seja, então eu posso aumentar o volume semanal dele consideravelmente. Lembrando que se ele fazia 60 minutos semanais, por exemplo, você já pode botar até 150, é mais que o dobro. Então, faça as progressões de acordo com que ele saiu do iniciante. Ou então, se você já classificá-lo de maneira intermediária, entenda com a anamnese que ele já vinha fazendo anteriormente para saber de que ponto você vai partir em relação à duração do treino, tá? Entre 80 e 150 minutos semanais. A duração máxima por sessão é no máximo 30 minutos por sessão, justamente porque os movimentos repetitivos, cíclicos que o cardio promove, eles têm maior tendência à lesão, especialmente se a musculatura do seu cliente ainda não está apta. Se ele é um cliente intermediário, é porque ele ainda está trabalhando esse condicionamento no pilar cardiorrespiratório. Então, faça progressões também de sessão. Se ele estava fazendo 20 minutos por sessão, já não pule direto para 30, mude para 25, ou então comece com 30 em ergômetros mais simples, como a bike, ou o transport, o elíptico, e depois comece a aumentar, 20 na esteira, no trote, enfim. Faça da maneira que você achar melhor, porém, no máximo 30 minutos por sessão. Distribuição semanal é igual ao iniciante. Ele pode ser após o treino de musculação, ele é mais recomendável. Tá? Metade, ele pode fazer 30 minutos, 15 antes, 15 depois, ou em sessões distintas, com um intervalo mínimo de 5 a 6 horas. Ou seja, se o seu cliente fez um treino de perna, que continha perna, não precisa ser um treino de perna especificamente, meio-dia, lá para as 5 da tarde, 6 da tarde, ele já pode fazer o treino aeróbico dele, se assim ele preferir, ou se você achar mais conveniente. Os métodos de treino, a gente já acrescenta mais alguns métodos, que são ainda o contínuo constante, e aqui ele já vai trabalhar o contínuo crescente, o que é interessante. Já pode progredir o nível de treino durante a sessão, ou seja, ele pode começar num trotezinho de 7 por hora, 8 por hora,
e 9 por hora. 10, 10 e 10 minutos, totalizando 30. Esse é um treino contínuo crescente, por exemplo. E além disso, o que é altamente condicionante, um treino intervalado. E que nesse caso é um estímulo intervalado aeróbico, ou seja, a recuperação ela é maior do que o estímulo em si. Ou seja, se eu coloco esse cliente para fazer 1 minuto com uma velocidade um pouquinho mais intensa, no 9 por hora, por exemplo, eu tenho que colocar um intervalo maior que 1 minuto. Então eu posso colocar um tirinho para ele, no caso de 1 minuto forte, e ele recupera a 6 por hora, 2 minutos. Então 1 para 2, aqui, quilômetros por hora, e ele pode trabalhar dessa maneira. Lembrando que no intervalado aeróbico, o estímulo ele é sempre menor do que a recuperação. A recuperação ela é soberana, porque ele está se condicionando. Então, para ele conseguir manter a qualidade e a intensidade durante o treino, ele tem que descansar, no caso de recuperar-se, mais do que o esforço máximo daquela sessão específica intervalada. E quando a gente fala em percepção subjetiva de esforço, a gente também tem o fraco e o moderado. E como ele já é um cliente intermediário, a maioria das sessões vão ter um esforço moderado.